Estamos aqui de volta com a continuação, segunda parte da aula sobre as tendências da prática pedagógica. Nós já vimos as tendências até a LDB, lembra? A gente viu as tendências liberais, as tendências progressistas, vimos o ideário interacionista a partir da elaboração da própria LDB, mas a gente precisa conversar o que acontece, então, depois. Essas novas práticas que estão acontecendo agora no mundo contemporâneo. Então, eu posso trazer aqui para vocês o finalzinho daquela aula. A gente viu que depois da LDB, as ideias de Piaget, de Vygotsky, de Vallon eram as ideias principais, mas hoje a gente tem um cenário bem diferente em relação à questão da educação. Então, eu preferi trazer aqui um quadro para vocês, para a gente olhar como é que está hoje essa questão do professor e as mudanças que estão acontecendo. Então, essas mudanças, elas acontecem tanto na ideia da avaliação, como nos paradigmas que trazem que estão referentes à ideia da educação, quantos paradigmas que vem mudando na nossa sociedade ultimamente, né? O que é bom, o que é ruim, o que está certo, o que está errado, educa para isso, educa para aquilo, então tem muitos paradigmas por aí. As tendências pedagógicas hoje, que já mudam bastante em função dos paradigmas, mas também em função da tecnologia da informação e da comunicação, que são as chamadas TICs, Tecnologia da Informação e de Comunicação, e que tem um impacto direto cada vez maior no nosso trabalho. As mudanças institucionais, tanto os projetos que surgem hoje, né, pedem para você fazer projeto de desenvolvimento da instituição, projeto político-pedagógico, projeto para o ano, projeto pedagógico só, e aí é tanto projeto, então você tem novas demandas, e essas mudanças culturais que estão presentes na sociedade. Tudo isso vai trazendo um impacto muito grande nessa ideia do professor e nessa ideia da prática pedagógica do professor. E aí, além dessa ideia interacionista que a gente vem carregando desde 1996, hoje a gente começa a discutir sobre tendências contemporâneas da prática educativa. Tendências contemporâneas, esse nome está dando para a gente assim, o tempo atual. A contemporaneidade está trazendo para a gente essa ideia do tempo atual. Então, hoje a gente sabe que a gente tem o professor como um partícipe do processo de transformação e de construção. Então, aquelas ideias de transformação, hoje elas estão cada vez mais presentes na discussão do ideário na educação, tá? E por isso ele tem que estar aberto para incorporar novas práticas, novos comportamentos, novas percepções. Sempre há necessidade de você estar incorporando novas práticas. Você está em sala de aula, você sabe que você precisa ser cada vez mais criativo para você incorporar novas possibilidades, novos comportamentos, saudar a aula, novas percepções sobre o processo de aprendizagem, sobre os conteúdos de aprendizagem, tá? E a gente tem também novas demandas, que estão muito baseadas num paradigma que é o paradigma da complexidade. Vou falar um pouquinho para vocês do paradigma da complexidade. O paradigma da complexidade é um conceito que se funda em Edgar Morin. Talvez você já tenha ouvido falar de Edgar Morin, se não, é interessante até que você busque um pouquinho dele. Morin vem trazendo para a gente a ideia de que o mundo é muito complexo, ou seja, não existem fatos isolados. Todos os fatos se interrelacionam, ainda mais no mundo globalizado. Então, essa complexidade, ela traz para a gente uma ideia de que eu não posso estudar os fatos ou apresentar os fatos para os alunos como se eles fossem fatos isolados, como se eles não estivessem relacionados com outros fatos e com outras áreas de conhecimento e com outras ciências. Isso traz um desafio para a gente, porque nós fomos formados, nós aprendemos a organizar o conteúdo por áreas como se eles estivessem estanques, isolados e sem grande possibilidade de articulação. A teoria da complexidade, ela quebra essa ideia, trazendo a ideia de que a gente tem uma nova concepção de ciência, uma nova concepção de conhecimento e educação,
pela superação da pedagogia tecnicista em prol da formação de um agente de transformação social. Então, se eu olho para a ciência de uma forma nova, se eu olho para o conhecimento, para a educação de uma forma nova, de uma forma que não vai treinar as pessoas como o tecnicismo tinha em mente, mas sim que vai formar essas pessoas para que eles possam ser o agente daquela transformação sonhada por Paulo Freire, por Freinet e por Saviani. Essa é a ideia principal hoje, quando a gente fala dessas tendências contemporâneas dentro da educação atual. Então, esse novo paradigma, que é o paradigma dessas tendências contemporâneas, exige um ensino centrado na descoberta e na exploração. Então, não tem mais aquela ideia de que ciência é algo que já alguém fez e que você decora, ou que o conhecimento é algo pronto e que você decora, ou que você lida com ele, mas sim uma ideia de descoberta e de exploração. Vocês já devem ter visto escolas que têm laboratórios ou aulas de robótica, onde os alunos constroem novos jogos, onde os alunos constroem novas possibilidades, onde eles criam modelos para resolver problemas na agricultura. Essa é a proposta de uma educação mais contemporânea, tá? Também na aprendizagem colaborativa, ao invés de você trabalhar com aquela ideia de competição, é uma aprendizagem onde um colabora com o outro. Essa colaboração, ela se dá entre os alunos e os professores, entre as disciplinas, entre os diferentes participantes desse processo. Também na investigação, e isso traz para a gente a ideia da pesquisa. A investigação está sempre relacionada a essa perspectiva da pesquisa, de uma pesquisa mais profunda, e fundamentado na realidade. É a realidade do aluno o grande cenário para essas descobertas, o grande cenário para esses conhecimentos e para essas aprendizagens. Deve ser, portanto, uma escola que trabalhe com um conhecimento holístico, histórico e contextualizado. Holístico, sem rupturas, íntegro, tá, gente? Histórico, sempre dentro do contexto da produção histórica atual, do tempo histórico atual, e contextualizado. Este conhecimento é importante hoje. Eu não sei como esse conhecimento vai ser importante amanhã, ou se ele vai ser exatamente o mesmo, se ele vai ser colocado na íntegra. A gente não sabe disso, mas sabe da sua importância para o contexto atual. Então, os conhecimentos, eles precisam ser determinados pelas suas datas. Eles são válidos para aquele momento, possivelmente para outros, mas a gente não sabe. Então, essa ideia é uma ideia que vem permeando a educação contemporânea, tá? E, na realidade, tudo isso está de acordo com o contexto hoje, que é o contexto pós-moderno, e os impactos que esse contexto pós-moderno trazem para a educação. Vamos discutir um pouquinho essa ideia do contexto pós-moderno. O nosso mundo da modernidade foi um mundo que inicia-se com todo o trabalho de René Descartes, de partir o todo em partes, né? E depois dessas partes remontar de novo o todo. O problema é que essas partes nunca dão o conceito do todo. Então, o mundo moderno, ele trazia para a gente certezas, verdades absolutas. Então, tratava-se a ciência nessa vertente positivista. 2 mais 2 é 4, então pronto, então a ciência é algo de um resultado absoluto e que vai ser sempre aquela mesma situação. Só que a tecnologia vem mostrando para a gente que várias certezas que nós tínhamos antigamente, na realidade, não são tão certas assim. Estão erradas. Vou lembrar você uma rápida. Lembra da questão dos planetas? Talvez você tenha decorado aí a ordem dos planetas até não poder mais. Para alguns anos atrás, chegar alguém e dizer para você que Netuno não é mais planeta.
Então, você está fora. Tudo aquilo que você aprendeu como verdade, hoje não serve mais como verdade. Então, o mundo pós-moderno é um mundo onde essas certezas não existem. O mundo pós-moderno é um mundo em que uma coisa se sobrepõe, onde a gente tem que desconstruir algumas questões que foram cristalizadas, foram construções cristalizadas. E isso é uma tarefa também da educação. Não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa muito necessária. Então, por que a gente precisa pensar nessa questão? Primeiro, porque a gente tem mudanças no próprio processo da produção industrial. A produção industrial hoje vive um momento em que a mão de obra humana está sendo substituída por uma mão de obra máquina, robô, maquinário. Então, a gente precisa discutir essas questões, tá? Porque elas trazem um impacto direto na educação. Que mão de obra é essa que você vai formar, se você está no ideal ainda tecnicista, ou dentro do ideal liberal? Que mão de obra é essa que você vai formar? Para quê? Se a gente tem hoje uma mudança muito grande nesses processos de produção industrial. A gente hoje tem novas tecnologias de comunicação e de informação. Então, dificilmente você encontra alguém, hoje eu acho que você deve contar nos dedos quantas pessoas você conhece que não usam celular. Quantas pessoas você conhece que não usam o WhatsApp? Então, cada vez esse número é menor, porque essas novas tecnologias de comunicação e informação, elas trazem uma velocidade nas informações que é fantástico. Você está aqui no Brasil e você manda uma mensagem para a pessoa que está, sei lá, na Europa, essa pessoa te recebe imediatamente e te responde. Então, você trata uma conversa com ela muito rapidamente. O que antigamente existia por carta, levava um tempo, ou existia depois por telefone, e era extremamente caro, ou você podia, há bem pouco tempo atrás, se comunicar com ela por e-mail, mas o e-mail não era algo que ela tivesse no celular, né? Estava no computador. Hoje você tem o WhatsApp, que é muito mais rápido para você se comunicar. Então, por exemplo, essas tecnologias de comunicação e informação, elas invadem a escola. É professor que fala com o aluno, elas invadem os consultórios médicos. Eu tenho alguns amigos pediatras e eles ficam falando, nossa, as mães me mandam foto do menino que está com a mancha vermelha pelo WhatsApp, como é que eu vou ver? Tem uma dificuldade para ver alguma coisa na pele pelo WhatsApp, mas olha como é que essa ferramenta... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Laconcurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.